pouquinho daquele primeiro slide que eu coloquei para vocês. Um dos grandes empreendedores que hoje está em decadência, ou vamos dizer assim, em queda, que é o Eike Batista, ele disse que empreender é enxergar uma oportunidade, ter uma boa ideia, assumir risco e botá-lo em prática, executá-lo. Por que eu fiz questão de trazer essa visão de Eike Batista? Por quê? Porque assim, a maioria das pessoas elas têm grandes ideias, né, às vezes tem grandes sonhos, mas não consegue colocar em prática, né? E acho que esse é o grande problema do insucesso das pessoas. E um outro grande problema do insucesso das pessoas é quando você, às vezes, é muito, vamos dizer assim, afoito e coloca as coisas em prática de qualquer jeito, né? Você não, de uma certa forma, não calcula, aquela primeira característica empreendedora que a gente trouxe. É importante você correr risco, mas correr risco de forma calculada. E aí eu fiquei muito feliz porque eu tive vários feedbacks, inclusive de vocês, dizendo assim, professor, eu sou uma pessoa que gosto de arriscar, mas eu procuro avaliar o cenário, avaliar o mercado, e isso para mim é essencial para o sucesso. Não existe você empreender sem arriscar, porém também não existe você colocar o seu dinheiro de qualquer jeito, né, sem fazer pelo menos uma pesquisa de mercado, de cenário. E aí eu trago uma discussão bem interessante que às vezes as pessoas não colocam em consideração. Às vezes você vai para um local onde tem várias pessoas fazendo determinada uma coisa, né? Tipo restaurante, tem vários restaurantes, vamos supor que aí em Santa Maria da Vitória tenha vários restaurantes. Aí você olha assim e diz assim, não dá para abrir um restaurante aqui porque já tem muita gente fazendo. Mas nem sempre isso é verdade, porque talvez tenha 10, 20, 30 restaurantes, mas está faltando o diferencial. Então, muitas vezes, ter muito não significa dizer que não tem espaço para mim, entende? Mas o que você, de fato, precisa fazer é uma pesquisa de mercado, é conhecer a realidade, é ser um cliente oculto, é pesquisar e fazer exatamente aquilo que o seu cliente coloca. Quando os dois falaram aí que você precisa conhecer a realidade, é verdade. O diferencial, e aí a colega coloca, o diferencial é muito importante, ele é essencial. Hoje a gente tem um mercado altamente competitivo, né? E a gente precisa ser diferente o tempo todo, porque se a gente não for diferente, infelizmente, a gente não consegue se destacar, ser diferente. E aí eu aproveito e trago aquele conceito que eu trouxe do Arnold Correia, da Subway, né? Que empreender é acreditar em um sonho, fazer com que outras pessoas acreditem nele e transformem tudo isso em um sonho de um monte de gente. Então, o que acontece às vezes com as pessoas? Elas às vezes têm um sonho, mas esse sonho ela não consegue transmitir, fazer com que outras pessoas acreditem, né, no seu sonho. E aí, não sei se vocês conhecem, mas eu vou estar até colocando nas próximas aulas um vídeo de Daniel Goldrin, desculpa, onde ele fala que para um bola cheia, uma pessoa que te coloca para cima, tem 100 pessoas que te colocam para baixo. E, na verdade, essas pessoas elas não têm intenção de crescer, elas têm intenção de lhe deixar esvaziar. Então, quando as pessoas verem alguém que está encantado, querendo crescer, às vezes até pessoas muito próximas da gente, que a gente acha que são amigos, que são pessoas próximas, elas começam a ter uma certa inveja, e aí ela começa a te podar. Vai com calma, não é assim, não viu o que fulano fez e deu errado, tal. Em vez de te falar assim, olha, eu acho uma proposta legal, eu acho que vai dar certo, mas eu acho que você poderia dar uma pesquisada, conhecer melhor, porque assim, é diferente você chegar para a pessoa e dizer assim, e aí, já fez uma pesquisa de mercado? Já consegue ter um cenário? Já consegue ter um plano de ação bacana para você desenvolver? Porque assim, não é empreender no escuro, né? É empreender de uma forma que, de fato, você possa ter sucesso, sabendo qual é o seu nicho de mercado, qual é o seu público, o que de fato você se propõe a oferecer. Quando você tem certeza do que você quer, e aí é muito importante, quando a gente vai empreender, a gente precisa olhar para frente e dizer assim, daqui a um determinado tempo, eu preciso estar assim, eu quero estar assim. E a partir daí você construir os alicerces. Eu não sei se vocês lembram nos slides, eu até coloquei
No finalzinho desse primeiro slide aí, da primeira aula, eu coloquei que os sonhos, eles precisam estar nas nuvens mesmo. O que a gente precisa, na verdade, é construir os alicerces para que esses sonhos se tornem realidade. E o que falta muitas vezes é a gente parar, colocar, esquematizar isso tudo no papel e fazer com que outras pessoas acreditem no nosso sonho. E a maioria das vezes isso acontece de forma inversa. Você às vezes já tem a empresa e você não consegue fazer nem com que seus colaboradores acreditem no projeto, né? O colaborador ele vai trabalhar simplesmente para receber o salário. Quando chega no domingo, ele diz assim: oh meu Deus, eu não acredito que amanhã eu já tenho que voltar a trabalhar de novo. Por quê? Porque esse é um projeto de Profissão Moisés, não é um projeto dos alunos, né? Não é um projeto dos colaboradores. Agora, a partir do momento em que você faz com que os seus colaboradores, as pessoas que estão em volta, comecem a acreditar e sonhar no seu projeto, aí sim tem tudo para dar certo. E aí eu queria trazer o próximo ponto, né, que a gente trouxe lá nos slides, que eu acredito que vocês devem ter visto. Qual o perfil de um empreendedor? Aí eu queria perguntar para a nossa primeira aluna que entrou na aula, Jucineia. Jucineia, qual o perfil que você entende de um empreendedor, no seu ponto de vista? Mais uma vez, boa noite. Hein, professor? Boa. Aproveitando que você falou de Érico Batista, a Sim. minha opinião sobre ele é que ele nunca pensou no social, só pensou em ter visibilidade, né? Sim. Promessas enganosas, criou-se uma bolha de ilusão, onde levou muitos ao arraso financeiro. Sim. Acabando com os sonhos de muitas pessoas. Então, no meu ponto de vista, é esse. Ele nunca foi um empreendedor, e sim um falso profeta. Na verdade, assim, ele foi um grande empreendedor, só que ele enveredou, depois de um certo ponto, ele enveredou por um caminho que talvez não foi o melhor para ele e nem para as pessoas que acreditaram nele. Mas, assim, ele conseguiu ter sucesso na vida. Faltou, talvez, aquela coisa que às vezes sobe para a cabeça, né? Quando você começa a ter um certo... vamos dizer assim, poder aquisitivo ou certa confiança, você acaba não conseguindo administrar esse crescimento. E o que aconteceu com ele, muitas vezes, Jucineia, é o que acontece com muita gente quando ele não sabe administrar esse processo de crescimento. Não sei se você concorda comigo. Mas, assim, diante do que a gente conversou, qual o perfil você acha de um grande empreendedor? Qual é o perfil de um grande empreendedor? O perfil, o que eu posso dizer aqui? Eu acho que, primeiramente, antes de você ser um empreendedor, você tem que fazer uma análise, fazer uma pesquisa, onde você vai ver o que você vai oferecer para o cliente e para demais pessoas, se é uma oferta boa, se é aquilo que você realmente quer e se é aquilo que possa dar certo, né? Que eu acho que, antes de tudo, antes de você abrir um negócio ou fazer algum projeto, alguma coisa, primeiramente você analisa, você busca, você vai atrás do conhecimento para ver se é aquilo que vai dar certo, se aquilo vai dar certo. Porque eu vejo aqui hoje, no dia de hoje, que mal abre uma loja, mal abre qualquer coisa, já logo imediatamente fecha. Eu acho que por devido a pessoa não foi buscar o conhecimento. Exatamente. Acho que as pessoas, elas às vezes, assim, duas coisas que é interessante. Elas não buscam conhecimento suficiente para poder iniciar o negócio, ou então as pessoas esperam demais e perdem a oportunidade. A gente não pode ser nenhum e nem outro para você ser um empreendedor. Porque, assim, eu não sei se já aconteceu com alguém de vocês, a gente tem aquela vontade de fazer uma coisa, tem aquela vontade e fica pensando, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai ser bom? E aí você vai esperando, quando daqui a pouco alguém vai lá e abre aquilo que você realmente estava pensando. Aí você diz, meu Deus, era para eu ter feito antes. Então, assim, eu concordo contigo quando você fala assim, professor, precisa conhecer, precisa você ser, como é que diz? Assim, analisar o cenário, saber o que você realmente deve oferecer, ser honesto, porque assim, gente, empreendedor de sucesso hoje, ele precisa ser honesto. Não é honesto só com as pessoas, mas honesto consigo mesmo. Eu acho que o que a gente precisa oferecer hoje, e aí eu quero que fique gravado para vocês, eu acredito que alguns de vocês já devem ter essa concepção, mas o que a gente precisa oferecer para as pessoas hoje não é nem produto e nem serviço.
é o que a gente precisa oferecer para as pessoas. Quem se arrisca a dizer? Alguém? Eu acho que é confiança. Confiança, pode falar. Quem mais? Segurança. Aí, A transparência, que é essencial para o cliente, né? Transparência. transparência. Mais o quê? Um bom atendimento. Bom atendimento, aí eu incluo mais um bom tratamento, além do atendimento, qualidade no produto e serviço. E a necessidade do cliente querer aquele produto. A necessidade. Gente, se eu pegar todas as palavras que vocês colocaram, o que o cliente, na verdade, quer é a satisfação, não é isso? Satisfação dos seus desejos, ou seja um produto que ele compra, ele quer ser satisfeito, ficar satisfeito com o produto. Se ele compra um serviço, ele quer ficar satisfeito com o serviço que ele contratou. Então, assim, tudo isso que vocês colocaram, ele se resume na satisfação do cliente. Então, um grande empreendedor, um empreendedor inteligente, por mais que ele não cresça rápido, mas ele sempre procura satisfazer o seu cliente. Até porque é o cliente que faz com que a empresa ela sobreviva. É o cliente que faz com que a empresa ela de fato possa crescer, se desenvolver. Ou seja, quem dá a vida para a empresa são os seus clientes. E aí, quando eu presto consultoria nas empresas, às vezes para treinamento com os colaboradores, eu sempre digo para eles o seguinte: olha, sabe qual é o cliente que mais te faz crescer? É aquele cliente mais chato, que quando chega na porta da loja, você diz, oh meu Deus, vem aquele homem. Sabe por quê? Porque você se preocupa em atender melhor, você se preocupa em dar o seu melhor. Agora, quando você tem aqueles clientes bonzinhos, que tudo tá bom, que tudo tanto faz, né, não reclama de nada, a gente acaba se acomodando. O empreendedor é a mesma coisa. Se a gente tem clientes bons demais, a gente acaba achando que tá tudo certinho e existe um perigo muito grande. Às vezes, o cliente não é de reclamar, mas ele é de sentir, né? Ele não está satisfeito, ele só não é de reclamar. Mas o que geralmente ele faz? Tenha medo do cliente que chega, que não te fala nada, que às vezes é atendido ali, são esses que muitas vezes não voltam. Agora, aquele cliente que fala assim, rapaz, eu acho que isso não está bom, pode ser melhorado, são aqueles clientes que por mais que não está gostando, mas ele acredita na sua melhoria. E eu acredito também que quando você pega os clientes que sabem, claro que a gente não está falando aqui de todos, mas quando a gente pega clientes que critica, mas que critica de uma forma que te faz crescer, eu acho que isso é muito válido e a gente precisa observar isso. Indo um pouquinho para essa questão, qual o perfil de um empreendedor, eu trago também um exemplo de Pedro Passo da Natura. Ele fala que o empreendedor é apaixonado por uma ideia, corre atrás dela, ele tem o brilho nos olhos e a vontade de fazer o mesmo que seja segunda, terceira, quarta iniciativa. Ou seja, o empreendedor, na verdade, ele precisa ser, acima de tudo, apaixonado pelo que ele deseja. Não adianta, muitas vezes, você querer empreender em algo porque está dando dinheiro, porque está no auge, se você não é apaixonado por aquilo. Porque quando você é apaixonado, você não trabalha, né? O trabalho acaba sendo, assim, não trabalha no bom sentido, você faz com amor e você não tem aquela coisa, tenho que ganhar dinheiro. O dinheiro acaba sendo uma consequência muito positiva quando a gente faz aquilo que a gente, de fato, ama e é apaixonado. O que a gente não precisa, ou não pode fazer, é muitas vezes colocar os nossos esforços onde não vale muito a pena. Quanto tempo eu tenho tirado do meu dia, da minha semana, do meu mês, do meu ano, para poder pensar de forma empreendedora? Eu sempre digo assim, eu tenho uma frase que eu gosto de utilizar bastante, que é: mentes grandes discutem ideias, mentes medianas discutem fatos e mentes pequenas discutem pessoas. Então, diante dessa frase, como eu estou me posicionando? Eu tenho sido uma pessoa que tenho sentado para discutir ideias com as pessoas mais próximas a mim? Eu tenho sido uma pessoa que tenho discutido fatos, acontecimentos, ou eu tenho parado para discutir pessoas, né?
Então, essa reflexão é uma reflexão muito interessante para a gente fazer se a gente imagina que eu quero ser um empreendedor ou uma empreendedora. Então, que tipo de perfil eu estou tendo? Não tem problema nenhum falar de pessoas, não tem problema nenhum falar de fatos, mas, assim, a maioria do meu tempo, o que eu tenho de fato discutido? Né? Se é discutido projetos, é discutido fatos ou discutido pessoas. E aí, quando a gente começa a ter essa visão, a gente começa a ter grandes ideias, né? Um dos grandes empreendedores hoje, a nível mundial, foi o criador do velcro, né? Eu não sei se alguém conhece a história da origem do velcro? Alguém já leu esse texto em algum lugar? Alguém conhece? Eu mesmo não. Não, né? Mas assim, segundo informações, e aí vocês até podem estar pesquisando depois, a história do velcro, ele surgiu, o velcro todo mundo sabe o que é, né? Tem aquele short tactel que tem velcro, tem os guarda-chuvas, guarda-sol que tem lá aquele velcrozinho, ou seja, é aquela parte que cola. Segundo informação, diz que o surgimento do velcro saiu de um problema, né? Um senhor tinha uma cachorrinha peludinha e saía para andar todos os dias e passando nos matos, ela voltava cheia de carrapicho em casa. E aí ele passava horas e horas tirando, né, esses carrapichos da cachorra. Era um problema para ele, não é isso? Então, assim, diante do problema, ele começou a pensar que o problema para ele poderia ser uma solução para muitas pessoas. Por quê? Se eu construísse algo que tivesse o formato do pelo de uma cachorra e o outro lado, o formato de um carrapicho, eu não sei como é que vocês chamam aí também, isso pode atrapalhar um pouco a nossa aula, mas é aqueles espinho que pega, né, quando você sai no mato que você volta, às vezes a calça, a roupa, a perna está cheia de espinho. Então ele percebeu que se ele construísse, se ele tivesse dois materiais idênticos, ele poderia ter um produto que poderia solucionar a vida de muita gente. Então ele começou a estudar aquela possibilidade. Segundo o texto que eu li, ele passou a ser um empreendedor a partir de um problema que ele tinha. Então, diante dessa reflexão e de muitas outras reflexões, como é que eu tenho me postado enquanto empreendedor diante dos problemas, né? Eu tenho se tornado como praticamente 100% das pessoas, 98% das pessoas que quando vê o problema baixa a cabeça ou diz assim, isso aí não é meu problema, as pessoas que resolvam, ou a gente tem sido aquela pessoa que quando vê o problema diz assim, eu posso criar de repente uma solução para isso, ajudar as pessoas e ao mesmo tempo ter o benefício, usufruir da oportunidade de ajudar as pessoas e como contrapartida eu vou ter o quê? O dinheiro por isso. Então assim, toda vez que a gente procurar empreender diante da necessidade das outras pessoas, isso com certeza vai facilitar o nosso empreendimento, a nossa atividade. Se você me perguntar, professor, qual ramo hoje que você indicaria para sucesso? Bom, se a gente for olhar hoje, quais são as necessidades básicas? Quem pode citar aí? Valdirene, quais são as necessidades básicas hoje do ser humano? Você poderia citar algumas para a gente? Necessidade básica, professor? Em forma de quê? Para o trabalho? Tudo. Tipo assim, professor, olha, eu acho que se eu abrir um comércio nessa área, as pessoas não vão deixar de comprar. Porque infelizmente, a gente está numa economia complicada, um momento complicado, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente está num momento assim, hoje, onde a inflação está muito alta. Então, assim, tende as pessoas, eu, por exemplo, estou escolhendo o que comprar, mas tem coisas que não dá para não comprar. Concordam comigo? Então, assim, tem coisas que são itens de necessidade básica. Então, se eu perguntasse para você, qual seria um ramo que hoje não teria como ficar sem consumir? A colega já colocou alimentos, né? Tem outros. Qual seria outros? O ramo? Eu, por exemplo, estou empreendendo no ramo de beleza, né? Maravilha. Jéssica colocou uma coisa interessante e, assim, eu concordo até com ela. Vocês concordam que hoje, por mais que as pessoas estejam com dificuldade financeira, mas elas não deixam de beber? Não estou falando de beber cerveja, não, mas, assim, água, alimentos, você tem você colocou uma coisa muito bem, área de beleza.
é uma área que, por mais que você tenha a crise, mas as pessoas vão querer fazer um cabelo, a pessoa vai querer fazer uma maquiagem, a pessoa vai querer... Ou seja, E essa questão de beleza, né, nem muitas das vezes por vaidade, é necessidade mesmo. Exatamente. Então, assim, é questão de higiene. Muitas vezes, né, a higiene, por exemplo, imagine uma mulher que ela não cuida do cabelo. Então, já fica complicado. Imagine um homem que não se cuida o básico. Então, eu acho que a questão da higiene, alimentos, beleza, estética, vestimentas, né, o colega colocou aí também. Aí, vestimentas é aquela questão, quais são as vestimentas, né, básicas, vamos dizer assim, que as pessoas não deixam de utilizar. Então, é sempre muito bom. Depilação é essencial também, depilação é essencial, concordo com vocês. Conta de água, luz, tudo são essenciais. Mas, assim, o que eu quero chamar a atenção para você, toda vez que você for empreender, você pensar assim, ó, primeiro, se eu conseguir resolver o problema de algumas pessoas, eu vou estar satisfazendo algumas pessoas, eu vou estar oferecendo satisfação e, ao mesmo tempo, a pessoa vai estar me pagando um valor por isso, né? Um outro ponto importante, quando a gente vai empreender, que eu queria, assim, trazer para vocês, é muitas vezes a gente ir de encontro com o que todo mundo faz. Concordam comigo? Tem algum caso aí na região, não sei se a região de vocês é parecida com a minha região, vocês devem estar estranhando muito a minha voz, né, que eu sei que mudam bastante de região. Mas, assim, tem fatos aí na região de Santa Maria da Vitória e onde vocês moram, tipo, que hoje eu abri uma barraquinha de pastel, quando amanhã tem 4, 5 fazendo a mesma coisa, ou seja, copiando. Tem esses fatos aí, não? Tem. Ou se tem, você deixa Bastante. Na verdade, tem muitas essas pessoas que querem copiar, né? E aí eu sempre digo, aquela pessoa que começou, ela tem condição de se manter com sucesso? É a pergunta que eu faço para vocês. Bento, eu perguntar para você, uma pessoa, vamos supor que eu abri uma barraquinha de churros, não, de pipoca, que eu até coloquei um vídeo lá de Valdir o Pipoqueiro, não sei se alguém já assistiu. Mas você acha, Bento, que é possível eu me manter no auge, mesmo que 10 ou 20 pessoas abram a mesma coisa que eu? Professor, eu acredito que sim, porque cada um tem a sua identidade, né? Trazer algo diferencial para a sua própria barraquinha de pipoca, entendeu? Não viver naquela mesmice dos outros colegas que tá ali colocando a mesma barraquinha que você. Então, você tem que apresentar um diferencial, algo mais interessante e bem chamativo. Dá sim. Exatamente. Eu acho que assim, não é porque várias pessoas abriram que você vai se desanimar. Eu acho que cada dia você tem que ter uma novidade, você tem que surpreender, você tem que satisfazer. E aí, quem não assistiu o vídeo de Valdir, o Pipoqueiro, que eu coloquei hoje para vocês, aproveite para assistir, porque Valdir, na verdade, ele ganhou o prêmio do Sebrae, se eu não me engano, em 2009, 2013, alguma coisa assim. Ele ganhou o prêmio de melhor pipoqueiro, né, do Brasil. Ou seja, a gente olha assim, o pipoqueiro, o que é um pipoqueiro, né? Uma pessoa simples que vende, mas assim, tem todo um diferencial que muitas vezes a gente não leva em conta, mas que o cliente observa em relação à higiene, em relação ao cuidado com a saúde das pessoas, em relação a vários aspectos. E aí, quando vocês olharem os detalhes, alguém já assistiu, gente, o vídeo, o filme? Eu assisti o vídeo. Eu já. E aí, o que você achou, Ayrton? Achei bem interessante e revolucionária a forma que ele usou os cardápios dele lá para chamar a atenção dos clientes. Exatamente. Eu trato os clientes dele também, que atrai muita clientela, porque é um jeito diferenciado. Exatamente. Então, assim, o Valdir traz uma coisa que assim, é essencial quando você quer empreender, que é conhecer bem cada cliente, né? Você viu que ele tinha pipoca de bacon, ele tinha pipoca para pessoas que tinham problema de diabetes, tinha pipoca, ou seja, ele pensava em Dona Maria, ele pensava em Seu João, ele já tinha as pessoas e sabia, quando chegava, ele já procurava, a sua pipoca é essa, tal. Então, esse é um diferencial, conhecer o cliente. E uma outra coisa que ele fez questão de
Islailton, pode ficar à vontade. Eu me achei interessante do vídeo, né, que foi coisas pequenas que ele mudou e que chamou muita atenção, né? Tipo, pequenas coisas que ele mudou que fez um diferencial. Exatamente. Então você vê, qual foi o custo, talvez, que ele teve para fazer aquele grande diferencial? Pouco. Ele tem uma coisa que ele falou que chama muita atenção, assim, eu tiro da minha renda, quantos por cento ele tira todo mês para poder reinvestir no comércio dele? Alguém lembra? 30, parece. Exatamente. 30% do que ele arrecada, do que ele ganha, a sua receita, ele reverte no reinvestimento, vamos dizer assim, do carrinho de pipoca dele. Então, ele demonstra que ele está preocupado sempre na satisfação do cliente, ele está preocupado se o cliente vai terminar de comer a pipoca e vai ficar com gosto de pipoca na boca. Então, assim, são detalhes que fazem uma diferença. Não sei se vocês perceberam, ele tem um cartão fidelidade, ele tem lá álcool gel que ele esteriliza tudo quando chega. Tem vários detalhes que assim, chamam muita atenção. O que foi que ele fez para que as pessoas percebessem que todos os dias ele trocava de roupa? Bordou o nome dos dias na roupa. Exatamente. Ele pegou 30% do que ele ganhava e investiu em jalecos com o nome de cada dia. Ou seja, um jaleco com o nome segunda-feira, outro terça-feira, outro quarta-feira, outro quinta-feira. Ou seja, todos os dias da semana ele tinha um jaleco branco diferente, com touca, com calça. Isso demonstrava para o cliente que ele não estava com a mesma roupa de ontem, né? Ou seja, cada dia da semana ele estava com uma roupa diferente. Então foi uma forma simples de dizer assim, eu procuro prezar ao máximo pela higiene, né? Quando ele coloca lá no cardápiozinho dele, ele tem lá um kit, né? Kit higiene que ele chama, ele tem lá o palitinho, o guardanapo e tem uma bala, né? Às vezes, e o guardanapo ainda tem um detalhe bem interessante que ele traz, que é a identificação de quais são os tipos de pipoca, quais são os cuidados que ele tem, ou seja, as informações que ele quer que as pessoas tenham com relação ao diferencial do produto deles. Alguém tem mais alguma coisa para complementar com relação a isso? Eu acho que essas estratégias aí que ele foi montando que fez toda a diferença, né, professor? Fez toda a diferença no trabalho dele e aí fez com que as pessoas conhecessem ele. E a melhor propaganda é a propaganda do nosso cliente, né? Aquele Exatamente. cliente vai sempre trazendo trazendo dois. Então, assim, quando eu coloquei que eu trabalho com beleza, no início, eu comecei a vender produtos de beleza para vender, né? Para poder ter também, adquirir para mim. Mas aí depois eu fui conhecendo, então eu percebi que o bom empreendedor é aquele que sempre busca, é aquele que sempre pesquisa, que precisa conhecer o produto que vende, que precisa conhecer muito bem o cliente, a necessidade do cliente. Porque eu vendo um produto, eu não vou vender o produto que eu quero vender, eu vou vender o produto que o meu cliente necessita comprar. Então eu preciso também conhecer muito bem o meu cliente. E aí, assim, eu tenho pouco tempo que eu comecei, mas quando eu comecei a olhar para um ângulo diferente, quando eu comecei a trazer estratégia para dentro do meu negócio, ele deu um salto muito grande. Então, hoje eu percebo que os clientes é que trazem novos clientes. Eu não preciso mais buscar novos clientes, são os clientes que trazem. Por quê? Porque eles começaram a conhecer o diferencial que eu levo para eles. Então, assim, é importante, como foi a história do pipoqueiro, ele buscou, assim, como é que eu vou mostrar para os meus clientes que todos os dias eu não estou usando o mesmo uniforme, né? Foi trazer essa estratégia de colocar cada dia da semana ali no jaleco dele. Então, a gente precisa trazer estratégia. O que eu posso fazer de diferencial para o meu cliente? O que eu posso trazer de diferencial para o meu negócio hoje, para que os meus clientes possam buscar novos clientes para dentro do meu negócio. Então, assim, em todos os ramos, em todos, porque eu trabalho com várias coisas. Então, assim, o que eu mais foquei foi exatamente esse do lado de produtos de beleza, porque
eu percebi a necessidade do meu cliente, aquilo que o meu cliente queria comprar. Então, o que eu trago é o que ele precisa, não é o que eu quero vender. Então, para que eu possa fazer isso, eu preciso conhecer muito bem quem são os meus clientes. Eu preciso estar sempre ali anotando, fazendo uma anotação na minha agenda, que dia ele comprou, quanto tempo ele vai levar com aquele produto, para que ele necessite. Estar sempre buscando, pesquisando algo que eu sei que antes dele chegar e me perguntar, eu já tenho para oferecer. Então, assim, um bom empreendedor, ele nunca deixa de ser um bom pesquisador, curioso na área daquilo que ele quer, na área que ele busca. Então, assim, eu percebi que eu dei um salto muito grande quando eu comecei a focar esse lado do empreendedorismo, buscar a fundo mesmo, conhecer o que eu vendo, usar o que eu vendo, passar confiança para os meus clientes que eu uso. Eu não só vendo, eu uso. Antes de eu passar para ele, eu já usei, eu já conheço o produto. Então, eu preciso saber falar muito bem sobre ele para que o cliente possa consumir esse produto com segurança e também passar para outros clientes. É por isso que é importante a gente conhecer o que a gente mexe. Exatamente, perfeito. Só para ilustrar a sua fala e endossar ainda mais a importância de você conhecer os desejos, né? Porque olha o que a gente falou no início da nossa aula. A gente tem que vender, não é o produto e não é o serviço, é a satisfação do cliente, que vai através do produto ou do serviço bem feito. Eu fiz recentemente uma consultoria para o Shopping Serrinha, para trabalhar um pouco essa questão de venda, prospecção de venda, venda e pós-venda das novas lojas que entraram. E aí, esse primeiro dia, eu faço uma espécie de observação, e aí eu percebi que o grande erro tinha 2 lojas de roupa, e o grande erro deles era justamente falar para mim assim, fala a verdade, eu não tenho os conjuntos lindos, eu amo conjunto, eu amo conjunto rosa, eu amo não sei o quê, ou seja, a concepção era o desejo de quem estava colocando a loja, e muitas vezes não era o desejo de quem iria ser o cliente, entendeu? Então, assim, é muito complicado quando você compra as roupas pensando em você, quando você compra os produtos de beleza pensando em você, e não no cliente. E aí, além de ser preocupante, porque talvez você não consiga vender, é preocupante também, desculpa as meninas, mas as meninas elas não resistem. Ela, de repente, compra um conjuntinho lá para vender, mas é o conjuntinho que ela ama, ela olha, oh, meu Deus, deixa eu tirar esse conjunto daqui, porque eu acho que eu vou acabar levando ele para mim. Eu digo isso porque a minha esposa trabalha com... Não faça isso não, viu, professor? Oi? Não faça isso não. Eu trabalho numa loja aqui, inclusive, cortando sua fala, desculpa. Não, fique à vontade. Onde, igual o Valdirene falou, na loja que eu trabalho, é loja de calçado e de imóveis. Principalmente na loja de calçados. Quando nós vamos fazer pedido, o vendedor chega com as mercadorias para oferecer e mostrar para a gente, geralmente, a gente já pensa no cliente. Fala assim, nossa senhora, essa sandália aqui é a cara de fulano. Gente, não pode esquecer a numeração que fulano usa 33. É o pezinho muito pequeno, né? Já pensa nas pessoas. Eu sou desse jeito. Eu não compro pensando em mim, não, sinceramente. Eu vou escolher mais Dona Dida, que é a dona da loja, já visando o cliente. Ah, não, esse aqui é a cara de fulano. Ah, não, esse aqui é a cara de fulano. Ah, não esquece de pedir a numeração de fulano. Fulano usa 33. Ah, fulano usa 40. 43. Então, a gente já pensa visando realmente nos clientes. Você já compra pensando em Mirelle, né? Tipo assim, a Mirelle ama essa sandália, então ela calça tanto. Então, isso é perfeito, gente. Quando a gente consegue olhar para a Mirelle, olhar para a Leti, por exemplo, você acaba já tendo uma visão, dizendo assim, esse produto é a cara de fulano. Então, por mais que você não venda, mas você tem uma chance muito grande de poder vender, porque você já... E assim, o cliente se sente... Imagine a Mirelle receber uma ligação sua e dizer assim, rapaz, chegou uma coisa aqui que é tua cara, eu vou te mandar uma foto, tu não vai resistir. Ou seja, a pessoa, ela já tem aquela questão da compulsividade, né? Você já sabe, já conhece, e a pessoa se sente valorizada. Poxa, já pensou em mim, ó, ligou, acabou de chegar, liguei para você. Então, assim, tem essas estratégias que são bem interessantes, e assim, é mais interessante quando o cliente ele não se sente lesado. Matheus,
Fique à vontade. Com licença, eu como cliente, compro uma loja onde eles fazem pedido e eles lembram de mim, e eles me mandam mensagem, me mandam foto. Eu realmente me sinto, não só como cliente, eu me sinto como envolvido com aquela loja, então dá vontade de comprar. Mesmo que eu nem goste da peça, mesmo que a peça nem tenha ficado tão bonita, só por ter lembrado de mim, por ter pedido uma peça que eu poderia gostar, eu compro. Então, assim, vale a pena investir na fidelidade do cliente. Exatamente, perfeito, Matheus. Às vezes, você se sente até no compromisso de comprar pelo cuidado e atenção que a pessoa teve. Rapaz, eu pedi uma peça aqui porque eu achei a tua cara. Quando eu vi aqui, o vendedor chegou, eu não consegui enxergar outra pessoa, né? Então, assim, é uma visão perfeita. E se todos os empreendedores, claro que não é todos os ramos, não é todas as atividades que você vai poder pensar dessa forma, que você vai poder analisar dessa forma. Mas quando a gente puder fazer isso, puder analisar, com certeza você vai ter um grande diferencial, você vai ter as pessoas fidelizadas, pessoas que indicam, ou a questão do marketing mais barato, que, rapaz, qual é a loja que eu posso comprar um sapato, que eu posso comprar uma sandália? Rapaz, não tem uma loja igual aqui, em Santa Maria de Vitória, igual a loja tal. Por quê? Porque você se sente valorizado, porque você se sente satisfeito todas as vezes que compra um produto. Uma coisa bem interessante, e aí assim, tem um vendedor de um município aqui até próximo, toda vez que eu vou nesse município eu faço questão de passar lá, mesmo que eu não compre alguma coisa, mas eu passo para falar pela forma que ele me tratou. Eu cheguei para comprar um tênis de corrida, e ele chegou e falou assim, olha, o tênis, pelo seu massa corporal, tal, eu acho que o tênis ideal é esse aqui, porque ele é assim, assim, assim. O tênis, inclusive, era muito mais caro assim, em torno de R$100 mais caro, mas ele me explicou de uma forma tão técnica, ele me falou de uma forma, olhando para o meu perfil e falando assim, isso aqui, os impactos assim, que eu comprei, saí satisfeito, e eu agradeço a ele até hoje, porque de fato, tudo que ele falou, o produto, ele me satisfez, ele me contagiou com o produto, ou seja, eu tive um desempenho melhor nas minhas corridas, tinha satisfação, na verdade, eu tinha vontade de correr por causa do tênis, para falar a verdade. O tênis me incentivava, inclusive, a correr, porque eu me sentia tão confortável com o tênis. E isso marca, é o que você falou, Matheus, às vezes, quando a pessoa tem esse cuidado, a gente acaba fidelizando e indicando pessoas e lojas para ser comprado. Dentro do conteúdo que eu passei para vocês, a gente ainda tinha, por exemplo, o perfil de empreendedor sendo colocado pelo presidente da Localiza, que ele diz o seguinte, que empreendedores de verdade são aqueles que vencem em um ambiente hostil. Ou seja, o que significa um ambiente hostil, gente, na concepção de vocês? A gente já até colocou um pouquinho sobre isso, né, aqui. O que seria um ambiente hostil? Ou seja, é aquela pessoa que consegue empreender em um ambiente hostil. Quem poderia nos ajudar? Ninguém? Ambiente hostil, gente, na verdade, é um ambiente desfavorável, de dificuldade, é onde todo mundo acha que não vai ter condição nenhuma, e você vai lá e tem uma grande cartada, você tem uma grande ideia, e aí você consegue sair na frente. Eu trouxe também lá nos slides, quem lembra mais um pouquinho do que eu trouxe de informação daquela primeira aula? O que significa empreendedorismo? Vocês podem pescar lá um pouquinho, só para a gente ir para as características empreendedoras. Ninguém lembra mais nada? Vocês até falaram aí, empreendedorismo é o processo de criar algo diferente, com valor, dedicando tempo e os esforços necessários, assumindo os riscos financeiros, calculados, psicológico e social.
E aí é uma coisa que eu quero trazer para vocês, que muitas vezes a gente acha que empreender só é para ganhar dinheiro, mas existem grandes empreendedores também, que empreendedores de forma social, pessoas que têm grandes projetos para ajudar as pessoas sem interesses financeiros, né? Então é importante também a gente entender que empreender não é só para ganhar dinheiro. Claro que quando você precisa, é importante você ganhar dinheiro, mas empreendedor também é aquele que tem grandes ideias para solucionar problemas e para satisfazer as pessoas sem ter a necessidade de receber um capital por isso. Só para finalizar esse primeiro momento, eu queria... Qual a importância, por exemplo, hoje do empreendedorismo para o nosso país? Se eu perguntar para você, Matheus, o que você acha? Qual a importância hoje, por exemplo, do empreendedorismo para Santa Maria da Vitória? Assim, não sou especialista no caso, mas, por exemplo... Não, claro. A Vitória vive mais de prefeitura, vive, assim, de coisas mais relacionadas à prefeitura. Você não vê, assim, grandes negócios. Agora você vê Atacadão, você vê Americanas... Então, você vê que o comércio está tentando desenvolver, está tentando crescer. Então, um bom empreendedor, uma empresa assim que revolucione o mercado, que realmente traga alguma coisa de interessante para Santa Maria, é um bom ponto. Por exemplo, o Atacadão Novo mesmo. A todo momento que você passa na porta, você vê gente, você vê carro, você vê gente comprando. Então, empreendedorismo em Santa Maria seria importante por isso, para desvencilhar da questão da prefeitura, dos cargos públicos. Não é muito diferente daqui, não. As pessoas acreditam muito nas prefeituras, nos cargos públicos, né? Nos QIs, nas indicações. É uma briga política enorme nos períodos de eleição, justamente para poder ter uma vaga de trabalho, que muitas vezes é uma humilhação, você trabalha muito e recebe quase nada. Mas é exatamente isso. Eu acho que a importância do empreendedorismo ela é muito grande, porque assim, é o empreendedorismo que é responsável diretamente em produzir as riquezas do nosso país, né? Porém, assim, a gente percebe que as atitudes das pessoas, elas não têm sido atitudes empreendedoras, né? Elas não têm sido atitudes que têm feito com que o empreendedorismo cresça. Apesar de que, ultimamente, os micro e pequenos empreendedores têm crescido bastante, só que ao mesmo tempo que tem crescido bastante, também tem fechado muito, né? A própria pesquisa do Sebrae diz isso, que em torno de 60% das empresas, se eu não estiver enganado, 60% das empresas elas fecham nos 2 primeiros anos de vida. Ou seja, muita gente abre empresa, só que sem preparo, sem conhecimento, sem foco. E aí, quando você abre dessa forma, só porque eu estou precisando, tende a você não ter, primeiro, segurança, resiliência, persistência, que são alguns exemplos importantes. Não é o primeiro problema que você vai ter que fechar, e você tem que entender que muitas vezes grandes empreendedores eles fracassaram 2, 3, 4, 5 vezes para poder estar onde estão hoje, né? Mas só que fracassando e observando o que foi que errou e não cometendo mais aquele erro. Eu sempre digo que o grande empreendedor é aquele que consegue aproveitar as grandes oportunidades. E a minha grande preocupação hoje é porque as próprias academias, as escolas, as faculdades, os centros de ensino, muitas vezes, eles se preocupam em dizer assim, Islailton, você tem que ser o melhor profissional na área de administração. Vocês todos são de administração, gente? Só essa dúvida, porque às vezes não são de administração, os alunos, só são disciplinas. Eu acho que todo mundo é administração. Todo mundo é ADM, né? Então, assim, vamos supor que a faculdade sempre está dizendo assim, Islailton, seja o melhor colaborador, ou seja o melhor aluno, porque só assim você vai conseguir um grande emprego, né? O tempo todo, seja o melhor para você fazer um concurso e passar e ter um grande emprego, ter uma estabilidade, ter um emprego público. E você não vê as pessoas dizer assim, se torne um grande profissional para abrir seu negócio e gerar novos empregos, né? Imagine se todas as pessoas tiverem a visão, muitas vezes, da academia, tiver muitas vezes a visão da educação como um todo, que é se tornar um melhor profissional, não para ser um empreendedor, para ser um empregado, né? A gente vai continuar o tempo todo na mão de poucas pessoas, sendo explorado em termos salarial, e, né, com essa preocupação, porque não está se gerando novos empregos. Agora, quando você incentiva, por exemplo, a Valdirene,
ela começou a empreender na área de beleza. Ela começa pequenininho, um exemplo, mas daqui a 2, 3 anos, de repente, ela tem necessidade de ter alguém que ajude ela, já é um emprego novo que ela está gerando. A partir do momento que você tem a concepção, que a Ayrton, por exemplo, sai da concepção de que eu tenho que ser um grande colaborador, um grande funcionário, e vai para a concepção que eu posso ser um empreendedor e gerar mais um emprego, a gente vai mudar a realidade desse país. A gente vai mudar a realidade da economia do nosso país, que não vai ficar dependendo de poucas pessoas. E a gente vê que quanto mais a gente fica na mão de poucas pessoas, aqueles produtos que poucas pessoas administram, a gente acaba pagando muito caro por isso e isso acaba onerando muito os nossos custos. Se a gente for pegar, por exemplo, a gasolina, se a gente for pegar outros produtos que poucas empresas ou que poucas multinacionais detêm esses produtos, a gente percebe o quanto a gente acaba sofrendo na mão dessas pessoas. Mas a partir do momento em que o empreendedorismo passa a ser algo presente na vida das pessoas, presente na concepção das pessoas, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter talvez um país muito melhor, um país onde as pessoas exploram menos as outras pessoas, porque as pessoas passam a ter oportunidade a partir da sua ideia, da sua criatividade. E aí você pode se perguntar, mas professor, o que eu vou fazer? Né? Eu sempre digo que você é diferente das outras pessoas. Você sempre tem um diferencial que é seu. Você só precisa descobrir e trabalhar em cima desse grande diferencial que você tem. Então, assim, é um conselho que eu dou, inclusive, para vocês, pegar um papel em branco e dizer assim, hoje eu estou nesse patamar e eu quero daqui a 5 anos estar assim. O que eu preciso fazer para estar dessa forma? Né? Hoje eu sou essa folha em branco, mas daqui a 5 anos eu quero ser isso aqui. Eu quero estar dessa forma. Mas o que eu preciso fazer, o que eu preciso abdicar, quais são os meus esforços que eu vou conseguir atingir esse objetivo? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, bem interessante. Eu terminei um relacionamento uma vez, assim, de 3 anos, porque a pessoa ela dizia o tempo todo que ia comprar um carro. Comprar um carro, 3 anos dizendo que ia comprar um carro, e eu não conseguia enxergar, mesmo eu tentando ajudar, eu não conseguia enxergar um planejamento para que esse sonho, essa realidade pudesse se realizar. Eu falei assim, como é que eu vou querer estar do lado de uma pessoa que ela não consegue fazer um planejamento de uma das coisas que é o maior sonho, né? Então, assim, é bem interessante quando a gente tem sonhos e coloca meta para os seus sonhos. E aí, partindo disso, o empreendedor com grande personalidade, tem mais o quê? Desculpa, eu não consegui ler. Quem foi que colocou? Pode falar para a gente? Lili, alguém? Eu acho que foi alguma coisa assim. Eu vi só no chat aqui rapidinho. Contribua com a gente. Boa noite. Boa noite. Que o empreendedor com mais personalidade, né, de poder correr atrás, ele tem mais uma chance, tem mais força para conseguir alcançar os objetivos, que é da mesma forma que você acabou de citar aí. Perfeito, exatamente. Eu já vi que você contribuiu várias vezes aí no chat. Quando você quiser, pode ficar à vontade de falar, porque nem todo mundo acompanha o chat. Eu acho que essa discussão, esse debate, ele acaba sendo bem enriquecedor, até porque aqui, ó, eu tenho certeza que tem empreendedores aí de vocês, tem pessoas que empreendem, tem pessoas que conhecem a realidade, tem pessoas que são colaboradores em empresas. Então, assim, esse calor do debate, da discussão, da discordância, inclusive, é muito importante para que a gente possa crescer, né, enquanto profissionais, enquanto colaboradores e enquanto futuros ou empreendedores, que muitos de vocês já são. Dentro da segunda aula que a gente trouxe lá, só para a gente adiantar um pouquinho, a gente trouxe como primeira característica a aceitação do risco, né? E diz que empreendedor é aquele que aceita o risco de forma calculada, né? As oportunidades, pesquisa o mercado, conhece bem o cliente, conhece bem o local, o capital inicial e tem noção dos gastos iniciais. Então, assim, você precisa fazer um planejamento mínimo, né? Para que você, de fato, consiga ter sucesso no seu empreendimento.
Porém, você não pode ser aquela pessoa que passa o tempo todo planejando, mas não coloca em prática o seu planejamento, porque outra pessoa pode vir e colocar na sua frente. E aí, já seguindo um pouco, eu trouxe para vocês também a questão dos sonhos e metas, né? Eu sempre digo que sonho é algo que queremos muito. Quem é que não sonha? Quem é que não tem 2, 3, 4, 5 sonhos importantes na vida? Mas para que esse sonho não se torne simplesmente um sono que você acorda e ele acabou, é preciso criar as metas e criar compromisso com seus sonhos, né? Quem de vocês tem criado compromisso com os sonhos de vocês? Quem poderia me dizer um sonho bem legal aí que você tem para a vida? Quem poderia compartilhar? Olha que tem muita gente que tem sonhos aí. Eu não gosto de ver as pessoas ficarem caladas. Quem que tem esses sonhos aí? Vamos colocar uns sonhos aí interessantes. E na maioria das vezes ninguém gosta de contar seus sonhos, né, professor? Pode ser, né? De repente... O meu único sonho, assim, que eu quero mesmo realizar é de ser rica, só isso. Aí, ó. Sério? Sonho ou é meta, Mirella? Ô, Wilson, na verdade... O sonho dela é ser rica, mas como, né? Então é interessante. Seria um sonho ou seria uma meta? Na verdade, aí já é uma meta, né? Porque você precisa... Na verdade, assim, é um sonho ser rica. Olha o chat, meu. Como é que pode? Pô, falando que eu tenho caixa 2. Como é? Olha o chat aí, o povo falando que eu tenho caixa 2, dizendo que eu sou rica. Gente, não, vamos parar. Mas, assim, essa discussão que o Wilson coloca é bem interessante, porque, assim, a gente acaba confundindo um pouquinho o que é sonho e o que é meta, né? Na verdade, o que ela tem, o sonho dela é ser rica. Mas, para ela ser rica, ela precisa estipular várias metas, né? Primeiro, talvez tenha que parar de gastar mais, talvez tenha que investir em ativos ou coisas que, de fato, te dê a possibilidade. Talvez tenha, não sei qual é a capacidade financeira dela, mas assim, tem que, a partir da realidade dela, estipular alguns investimentos, algumas coisas, ou então ganhar na Mega Sena, né? Mas isso aí já é mais difícil e não depende dos seus esforços. Mas assim, o mais interessante é que quando a gente tem um sonho, a gente precisa estipular ele e, acima de tudo, definir em quanto tempo, né? Porque não adianta você dizer assim, eu preciso economizar, eu quero trocar de carro. Precisa economizar. Mas, assim, essa questão da vida financeira, você precisa, acima de tudo, dizer o que eu preciso fazer, quais são os degraus que eu preciso subir, né? Para que daqui a 5 anos eu esteja nesse patamar, daqui a 10 anos nesse patamar, daqui a 15 anos nesse patamar, e aí, assim, eu posso me considerar uma pessoa rica, né? Que Deus te abençoe por esse sonho seu, que eu acho que pode ser o sonho de muitas pessoas, mas para isso a gente precisa saber estipular quais são as metas bem traçadas para isso. Mas o Wilson vai lhe ajudar aí, de repente, como é? Eu conto ou vocês contam? O quê? O quê que eu conto ou vocês contam? 2 empregos, ajuda aí, professor. O professor não conhece ninguém. Pode falar, Wilder. Fala aí pra gente, o que é? Não, mas fale mesmo, pode falar, tem 2 empregos. Que bom, isso é ótimo. Às vezes, agora sim, às vezes tem pessoas que têm vários empregos, mas não conseguem. Será que os 2 empregos dela é o suficiente para ela enricar? Aí uma avaliação que pode ser feita e que é bem interessante fazer também. Eu queria trazer resenha, né? Resenha da nossa sala, bacana, mas é sempre bom. Eu não sou aquele professor chato que vai pegar no pé de vocês, não, pode ficar tranquilo. Era bom que fosse presencial, que a gente ia discutir bastante, ia também se divertir bastante. Eu vou trazer um ponto que para muitos não concorda, e aí talvez a Valdirene vai discordar de mim, viu? Mas eu vou trazer um ponto bem interessante, que é a ambição. O que vocês acham dessa palavra ambição, hein? O empreendedor, ele precisa ser ambicioso. Com certeza, eu tenho que ter ambição. Eu sou ambicioso. Depende do...
como se diz, uma palavra... Do contexto. Depende do contexto, porque eu posso ser ambicioso para uma coisa que beneficia a mim, não só a mim, mas a todos. E tem ambição que é a pessoa se beneficia própria, entendeu? Uhum. Mas é ruim você se beneficiar? Assim, eu acho que é bom ter limites. Então, por exemplo, eu me beneficiar do meu trabalho, ok. Agora você falar mal do colega, você aprontar algum com o colega, fazer com que ele saia de errado da situação, já acho um problema. O processo vem. Talvez a palavra aí, eu não sei se quem leu aquela característica de ambição, o que tinha escrito lá? Alguém lembra? Uma diferença que às vezes a gente confunde e que as pessoas muitas vezes elas trocam a ambição, que é algo importante. Eu concordo com você, Bento, eu acho que ambição é essencial. Quando a gente fala de ambição, a gente fala de crescimento. Andréia, pode falar. A palavra que o senhor colocou lá no slide é ganância, que a gente não pode confundir ambição com ganância. Exatamente. Aí quando Andréia foi perfeita lá, a gente não pode confundir ambição com ganância. Quando é que isso sai de ambição para ganância? O que a colega colocou. Quando você xinga outro colega, quando você discrimina, quando você quer passar por cima de qualquer coisa, desrespeitando, sendo antiético, imoral, muitas vezes, que tem muitas pessoas com essa realidade, querendo passar por cima de qualquer coisa para poder conseguir aquilo que você almeja. Isso sim é ganância e não deve existir. Agora, a ambição de querer ser um melhor profissional, de querer ter uma loja a mais, de querer vender mais, desde que tudo ele parta no princípio da ética e da moral. Eu não estou querendo ser ambicioso no sentido de ganancioso, que para mim, os outros lá que se virem, eu quero é crescer, eu quero muito é pisar neles, né? Se a gente tem aquela visão de que o grande empreendedor é aquele do ganha-ganha, se eu ganhar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo eu satisfaço os meus clientes, não tem problema nenhum. Eu posso ser um ambicioso e oferecer os melhores produtos, eu posso ser ambicioso em oferecer os melhores serviços, que isso vai fazer satisfação para mim e satisfação para as pessoas que adquirem o meu produto. Ou seja, além de tudo, eu estou querendo meu crescimento, mas eu quero respeito com aquilo que as outras pessoas usufruem a partir do meu esforço, do meu trabalho. Concordam comigo? Quem concorda? Concordo, professor, plenamente concordo. E deixa eu falar aqui, só tirou um peso, um alívio, porque quando o senhor falou que eu ia discordar, opa, pera lá. Então, assim, ser ambicioso é muito bom. Então, assim... É brincadeira, viu? Só para relaxar. Foi bom. Tá despertado. Fique à vontade. Eu tô brincando porque você falou que não gosta de Eike Batista. Tá brincando. Eike Batista é o maior de todos os tempos, mano. Você ser ambicioso, você não consegue ser um bom ambicioso se você pisa nas pessoas. Na verdade, você é ganancioso dessa forma. Você não olha para o lado das outras pessoas, você não tem sentimento, respeito, ética, moral. Então, é ganância mesmo. Isso. Inclusive, deixa eu contar rapidinho aqui. Eu conheci uma colega que ela é mãe. Ela tem 3 filhos, então ela batalha muito, ela luta muito para conquistar o pão de cada dia na casa dela. E aí, nas reuniões que eu ia lá, né, nos encontros para aprender de empreendedorismo, de beleza, conhecer o produto, então eu percebi que ninguém queria ajudar, colocar ali ela, meio que dar o pedaço do meio para que ela pudesse puxar aquela linha e conseguir subir. Então, assim, todo mundo começava a se destacar nas vendas e ela sempre ficava para trás. E aí, um dia eu cheguei nela e falei assim, colega, cola em mim que você vai, vamos junto. Então, assim, hoje, assim, a gente se tornou muito amiga. Inclusive, assim, eu tenho grupos de clientes, né, no privado, e eu coloquei ela nesse grupo, eu falei, cola em mim, vai pegando, vai colando. Eu não sei, mas o que eu sei, eu vou te ajudando aí, vamos junto. Então, assim, exatamente. Eu percebo que esse lado faz com que eu também cresça, né, que eu amadureça, porque isso me faz sentir bem, porque eu não estou ali
tendo ambição só comigo, porque a minha ambição é de melhorar a minha casa, né? Poder dar algo melhor para os meus filhos, ajudar o meu esposo, então crescer junto com a minha família. Então, Perfeito. assim, a minha ambição, ela não pode parar só em mim, ela precisa se estender. E quando ela se estende, você cresce cada vez mais com isso, porque você aprende, né? Você cai, mas ali você olhando para o outro lado, você consegue se erguer novamente, voltar e buscar as estratégias e colocar a meta em prática, né? E meta precisa ter dia e hora marcada mesmo para cumprir. Exatamente. Claro que a gente não está aqui, perfeita a sua colocação, a gente não está aqui para discutir o que seria qualidade de vida para cada pessoa, até porque cada pessoa sabe o que é qualidade de vida. Mas, às vezes, assim, me incomoda ver alguns jovens, algumas pessoas se contentarem com quase nada, né? Tipo, com os pais tendo que dar dinheiro para se quer sair numa festa, se quer uma roupa, se quer... Sabe aquela coisa que me incomoda, eu não sei se é a realidade daí, mas aqui tem muitos jovens que você vê o dia todo sentado no bar ou ali no banquinho da praça, e você não vê perspectiva, você não vê uma ambição. Você pergunta para esse jovem assim, vem cá, assim, tu não tem vontade? Não, para mim tá bom, sabe? Essa coisa que às vezes eu fico triste, eu tento ajudar vários jovens assim, e eu sempre aconselho as pessoas o seguinte: nunca tenha medo de passar o que você sabe para outras pessoas. Quando você, de fato, passa de verdade e não retém conhecimento, as pessoas sempre vão te ter como referência. O grande segredo para você não perder espaço é você sempre ser diferenciado e nunca estar acomodado. Você sempre ter a ambição de poder melhorar. Moisés, ele nunca vai chegar num patamar que ele não precisa melhorar alguma coisa. A Andréia nunca vai chegar num patamar que ela não vai precisar melhorar alguma coisa. O Wilson, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Eu acho que todo mundo tem que entender que a vida é um processo e que a gente precisa, o aprendizado, ele é contínuo, né? E esse aprendizado a gente adquire a partir do momento que a gente se relaciona, que a gente se interage com as pessoas. Exatamente. E se acomoda, né? É verdade. Vamos lá. Próximo ponto que a gente trouxe aqui, né, para vocês foi a questão dos são visionários. E aí eu acho que o empreendedor, eu acredito que vocês também concordam comigo, o grande empreendedor é aquele que olha para o presente e consegue enxergar ele daqui a 5 anos. Como assim, professor, enxergar daqui a 5 anos? É aquela pessoa que olha assim e diz assim, olha, hoje eu tenho um público, a maioria do público brasileiro de Santa Maria da Vitória está na faixa de 30 e 40 anos. A maioria do público hoje, boa parte, 20% do público hoje não é casado, prefere morar sozinho. Aí você começa a raciocinar, pensar as coisas. Esse público um dia vai envelhecer, um dia vai precisar ter alguns cuidados básicos, vamos supor assim, saúde, arrumar casa, talvez lavar roupa, e nem todo mundo tem família, nem todo mundo tem um esposo, uma esposa, nem todo mundo tem irmãos, filhos para cuidar. Aí eu começo a pensar, daqui a 5 anos eu começo a me preparar. Eu sempre digo que o grande empreendedor não é aquele que corre atrás dos seus sonhos. Como assim, professor? Não é aquele que corre atrás dos seus sonhos. Vocês concordam comigo? O que vocês acham dessa ideia? Não concorda com o que o professor fala? O empreendedor é aquele que corre atrás dos seus sonhos? Ou não? Com certeza. Eu diria que o empreendedor, melhor ainda, é aquele que está preparado para as oportunidades. Porque muitas vezes correr atrás é importante, mas às vezes quando você corre atrás, nem sempre você alcança, e às vezes você cansa, ou às vezes você cai, às vezes você desanima. Então eu sempre digo o seguinte, a pessoa que é visionária, ela consegue enxergar oportunidades daqui a algum tempo na frente. Então você se prepara para quando a oportunidade chegar, você abraçar. Primeiro você vai estar preparado, talvez você não tenha que correr tanto, você não tenha que se esforçar tanto, e às vezes quando você se esforça tanto, às vezes quando consegue já não tenha mais a mesma energia, o mesmo entusiasmo,
a mesma empolgação. Eu sempre digo que, às vezes, assim, quando você tem muito trabalho por uma coisa, depois, quando você conquista, você fica assim, oh meu Deus, né? Eu me desgastei tanto para isso. Então, assim, um conselho que eu dou para vocês, assim, se preparem pensando no futuro, para quando essas oportunidades chegar, você ser o primeiro a estar preparado para isso. Eu quero passar num concurso, né? Eu quero fazer o concurso de um determinado do Banco do Brasil, que vai acontecer nesse final de semana, né? Será que eu me preparei antes? Eu venho me preparando 2, 3 anos antes, ou eu deixei para estudar, tipo, 5 meses, 4 meses antes, né? Então, assim, quando a gente começa a enxergar as coisas com uma certa antecedência visionária, a gente tem chance de ter mais sucesso. Não sei se vocês conseguiram compreender um pouco da minha reflexão. Não é que você não deve correr atrás dos seus sonhos. É que quando você se prepara para não ter que correr atrás, às vezes se torna muito mais gratificante e o sucesso é mais certo. Entenderam? Sim. Compreenderam, né? Vamos lá, para o próximo ponto. Autoconfiança. Eu até coloquei uma imagenzinha, não sei se vocês lembram lá. Oi? A gente vai ter outra aula depois de filosofia. Certo. Qual horário? 8h30. 8h30? Meu Deus, vocês não falaram nada. Gente, me perdoe. Eu não sabia desse detalhe. Eu pensava que a sexta-feira era só para isso. Então, eu vou só finalizar aqui e liberar vocês. Me perdoe. Eu não sabia. Sexta-feira vocês têm aula normal, é isso? Nós temos 2 aulas na sexta-feira, porque é a aula AVA. A primeira de empreendedorismo, a segunda de filosofia. Certo. Tudo bem. Tudo bem, agora eu estou compreendendo. É porque, na verdade, aqui não funciona, só funciona a disciplina por sexta-feira. Mas, assim, eu só queria explicar aqui como é que vai funcionar. Na próxima semana, eu vou mandar para vocês, vou postar lá uma atividadezinha. Geralmente, as minhas atividades não são difíceis, mas eu procuro avaliar ponto por ponto o que vocês compreenderam um pouco dos assuntos. Então, não vai ter nada de extraordinário, difícil, mas vai ter uma atividadezinha lá que eu vou colocar 4 perguntas, 5, com relação aos conteúdos que a gente abordou, certo? Nada difícil, mas não fazer atividade, aí já vai ser impossível poder dar uma nota para vocês, tá bom? Certo, professor. Tá ok? Alguma dúvida? Eu espero que vocês tenham gostado desse momento com vocês aí, espero que tenha contribuído. E assim, a gente todo final de semestre, a gente vai ter, semestre não, de módulo, a gente tem esse momento presencial para a gente trocar um pouco de experiência. Eu vou colocar o cronograma da disciplina, né, lá direitinho amanhã, peço desculpa para vocês, mas amanhã vocês já vão ter noção de quais são os dias que a gente vai ter os momentos presenciais. E eu sempre vou disponibilizar 20 minutos antes o link lá no portal e peço que quem pegar o link possa passar para os grupos de WhatsApp para facilitar esse acesso de vocês. Deus abençoe, muito bom falar com vocês e até o próximo encontro. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.